Olá, galera, tudo bem? Professor Marco, nós vamos iniciar aqui, então, o nosso PET 5, corrigir as questões referente ao oitavo ano. Na semana 1, as atividades são referentes às páginas 20, 21 e 22. Essas atividades vão trabalhar com exercícios, né, do nosso cotidiano, dia a dia, relacionar geometria, cálculo de área, perímetro, volume, tá? Então, é o seguinte, antes aqui, nós vamos trabalhar essas grandezas e medidas, ó, que serão importantes na resolução das atividades. Algumas grandezas podem ser definidas pelo seu valor numérico e por sua medida, que depende da unidade utilizada. Por exemplo, para medir a área de um terreno, pode-se usar um metro quadrado. Se o terreno tiver grandes extensões, utilizam-se as unidades agrárias, o are, o hectare, o alqueire. Né? Ele fala aqui o seguinte, ó, um are é a área de um quadrado de 10 metros de lado. Um hectare é a área de um quadrado com 100 metros de lado. O alqueire varia em diferentes locais do Brasil. Aí está aqui, um alqueire mineiro representa, né, 48.400 metros quadrados e um alqueire paulista 24.200 metros quadrados. E aqui nós temos uma escala, né, que é transformando as medidas de comprimento. Ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nesse sentido, como nós vamos transformar, se a gente for do lado esquerdo para o lado direito, aqui, ó, cada casa dessa, cada movimento que é feito aqui, ó, é como se nós multiplicássemos o nosso valor por 10. E se nós fizéssemos o retorno, né, da direita para a esquerda, cada casa dessa, para a transformação na escala, nós vamos pegar o nosso número e dividir por 10. Já a transformação da medida da área, aqui ó, no sentido da esquerda para a direita, cada casa nós vamos multiplicar por 100. Então, tem quilômetro, quero chegar em hectômetro, multiplico por 100. E assim por diante, tudo vezes 100 a cada casa. E da forma da direita para a esquerda, nós vamos dividir por 100. Aí eu quero transformar um valor de milímetro quadrado para centímetro quadrado. Faço o quê? Divido o valor por 100. Automaticamente você traz ele para a escala de centímetro quadrado. E assim por diante aqui. Então, na primeira questão, uma fazenda localizada em Minas Gerais possui 9,68 quilômetros de área. Dessa área, 50% foram reservadas para o plantio de café. 50%, metade, né? E o restante foi reservado para a criação de gado. Responda a letra A. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui essa fazenda? E agora? O alqueire ele está na escala de metro quadrado. E a fazenda que ela tem uma área de quilômetro quadrado. Então, para responder o exercício, o que nós temos que fazer? Transformar o 9,68 quilômetros quadrados para metro quadrado. E aí, se você for olhar a escala, o quilômetro quadrado para o metro quadrado, nós temos que andar 3 casas. Cada casa você multiplica por 100, por estar em quilômetro, medida de área. Então, multiplicar 9,68 vezes 100, vezes 100, vezes 100, nós vamos obter aqui, ó, o equivalente a ele em metro quadrado. Vai dar 9.680.000 metros quadrados. Esse é o valor correspondente à fazenda, a área total da fazenda em metros quadrados. Aí agora sim, aí eu vou voltar no exercício. Ó. Se um alqueire mineiro equivale a 48.400 metros quadrados, quantos alqueires possui essa fazenda? Agora eu posso dividir o total da fazenda, que é 9.680.000 metros quadrados, por o valor de um alqueire, que aí eu vou saber quantos alqueires tem nessa fazenda. Então, dividindo o valor da área total da fazenda pelo valor equivalente a um alqueire, dá 200 alqueires. Ok? Na letra B, quantos hectares possui a fazenda? Né? E aí, o hectare, aí lembra que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Para responder isso, quantos hectares tem a fazenda? Vou pegar a área da fazenda em metro quadrado e dividir pelo valor correspondente a um hectare, que é 10.000 metros quadrados. Para trabalhar as operações, os números, nossos valores têm que estar na mesma escala. Então, dividindo a área total do terreno, né, da fazenda, pela área de um hectare, que é 10.000 metros quadrados, nós teremos 968 hectares que a fazenda possui. Na letra C, quantos hectares foram reservados para o plantio de café? E agora?
né? Nós sabemos que os hectares que a fazenda tem são um total de 968 obtido na letra B. Ele vai reservar 50% para o plantio de café e 50% para o gado. 50% é a metade. Então, nós podemos pegar 968 hectares, dividir por 2, dá 484 hectares para plantio de café. Na letra D, sabendo que, para o dimensionamento do rebanho, o ideal é que cada hectare seja ocupado por, no máximo, 20 bois, então, cada hectare, 20 bois. Quantos bois podem ser criados na fazenda reservada de 50% da fazenda? Na área reservada de 50% da fazenda. Então, nós sabemos que 50% é para o plantio de café, 50% é para o plantio, para a criação do boi, né? E 50% é metade, então metade para cada um. Então, 434 hectares para café, 434 hectares para boi. E cada hectare são 20 bois. Então, vamos multiplicar 434 vezes 20, que vai dar um total de 9.680 bois que cabem nesse espaço aí da fazenda. Na questão número 2, observe a figura ao lado, formada pela justaposição de um retângulo e um semicírculo. Nós temos um retângulo aqui, um semicírculo, a metade, um círculo aqui. Letra A. Quais expressões algébricas representam o perímetro e a área do retângulo em função do parâmetro x? Aí ele faz aqui, ó, expressão algébrica simplificada do perímetro do retângulo. Está aqui, ó. Por que eu fiz expressão aqui? Né? Deixei a resposta em vermelho aqui. O perímetro é a soma dos lados aqui, ó, 2x mais x, 3x, mais 2x aqui em cima, 5x, mais 1x aqui, 6x. Então, o perímetro reduzido vale 6x. E a expressão que representa a área do retângulo? A área de uma figura retangular é multiplicar a base pela altura, comprimento vezes largura. Então, nós vamos multiplicar 2x vezes o x, que dá 2x ao quadrado de área. Letra B. Se o perímetro da figura for 24 metros, quer dizer, agora eu já sei que somar todos os lados da figura é 24 metros, do retângulo. Encontre o valor de x. Depois calcule a área do retângulo em metros quadrados, né? Então, para calcular o valor de x é o seguinte, ó. 6x é igual a 24. Por que 6x? 6x é a expressão do perímetro. E 24 é o valor do perímetro. Então, o x representa um número que multiplicado por 6 dá 24. 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, esse x vale 4 metros. Quer dizer, né, o valor de x no nosso retângulo vale 4 metros. Então, se o x é 4 metros, a área do retângulo é quanto? E agora? Nós podemos fazer isso aqui, ó. Substituir aqui, ó, nessa expressão aqui. Ó. A expressão é a expressão da área. 2 vezes o x ao quadrado. O x é 4. 2 vezes 4 ao quadrado. Primeiro resolvemos a potência. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 2 vezes 16, 32 metros quadrados de área da figura, do retângulo. Letra C. Considerando o valor de x encontrado anteriormente, transforme o perímetro do retângulo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Lembre-se que 1 metro é 100 centímetros e 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Né? O perímetro é 24 metros. 24 metros dá 2.400 centímetros. Cada 1 metro vale 100. É só multiplicar por 100. A área é 32 metros quadrados. Cada metro quadrado, para transformar em centímetro quadrado, multiplica por 10.000. E aí dá 320.000 centímetros quadrados. Então, se o x é 4 metros, o perímetro do retângulo será 2.400 centímetros e a área do retângulo será 320.000 centímetros quadrados. Continuando o exercício, sabendo que o diâmetro do círculo é x metros e o seu raio r é a metade do diâmetro, o seu perímetro ou comprimento é 2πr metros e sua área é πr ao quadrado metros quadrados. Considere o valor de x encontrado anteriormente e 3 como proximidade para o valor de π. Então, o x anteriormente foi 4, hein? E agora o π vale 3. Para calcular o raio e o comprimento do semicírculo em metros e sua área em metros quadrados. Depois, transforme o raio e o comprimento do semicírculo em centímetros e sua área em centímetros quadrados. Em seguida, calcule o perímetro em metros e em centímetros e a área total da figura em metros quadrados e centímetros quadrados. Então, com mais atenção agora, né, nós vamos estar voltando.
Para resolver esse exercício, eu trouxe novamente a figura aqui, ó. Então, vou baixar aqui para a gente poder ver, tá? A imagem direitinho aqui, ó. O que que eu fiz aqui, ó? Eu trouxe a figura novamente, para nós entendermos que aqui o círculo, né, está aqui, ó, o semicírculo. Logicamente, o raio aqui, a metade dele aqui, ó, é justamente esse lado aqui, é justamente a medida do x aqui, ó, certo? Então, o raio vale 2, que é a metade do 4, e que todo o diâmetro vale 4. E o raio vale a metade, que é 2. E também eu destaquei a figura só o semicírculo, nós vamos trabalhar com ela também. Então, agora nós temos o seguinte, aqui, olha, o raio do círculo ou semicírculo, né? O raio dele aqui é 2, justamente a metade desse lado aqui. O x é 4, a metade aqui, o raio vale 2. E 2 metros é a mesma coisa que 200 centímetros. Agora vem o segundo pedido aqui, é o seguinte, o perímetro ou comprimento do semicírculo. E agora, o perímetro ou comprimento do semicírculo. Essa medida todinha aqui, cara. É essa volta aqui, mais essa beirada aqui, mais essa linha aqui, ó. Então, essa linha aqui eu já sei, né? Já sabemos que vale 4. Precisamos saber quanto vale esse semicírculo aqui, essa curva aqui, ó. Então, nós temos que calcular o comprimento do círculo e dividir por 2, porque nós temos a metade de um círculo. Qual que é a forma do comprimento do círculo? 2πr, 2 vezes π vezes o r. Então, o comprimento é 2 vezes o π, que vale 3, vezes o raio, que vale 2. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, comprimento é igual a 12. Essa fórmula é para o comprimento do círculo. Então, 12 metros é o comprimento do círculo inteiro. Como eu tenho a metade, eu vou dividir por 2, então o comprimento dessa parte do semicírculo vale 6 metros. E agora, então, o perímetro ou a medida total do semicírculo, eu tenho, ó, comprimento do semicírculo. Eu tenho que somar os 6 metros, que é essa curva, né, mais os 4, que é essa medida que está aqui, ó. Então, 6 mais 4, 10 metros de perímetro do semicírculo. E 10 metros vale, para nós, 1.000 centímetros. É só multiplicar por 100. Cada metro vale 100 centímetros. A área do semicírculo. E agora? Nós temos que calcular a área dessa figura aqui, ó. Nós vamos calcular a área de um círculo, pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. O π é 3, o raio é 2, então a área é igual a 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, resolvendo a potência primeiro. A área, então, vai ser 3 vezes 4, a área é 12, né, vai ser 12 metros quadrados. Só que nós vamos dividir por 2, porque eu usei a fórmula da área do círculo, eu tenho meio círculo. Na verdade, a área desse meio círculo é 6 metros quadrados, e 6 metros quadrados vale 60.000 centímetros quadrados. Cada metro quadrado, para ser transformado em centímetro quadrado, deve ser multiplicado por 10.000. E aqui, ó, o perímetro total da figura, o retângulo mais o semicírculo. Então, agora nós temos que calcular o perímetro total da figura. O perímetro é a parte externa, que é essa medida aqui, essa outra aqui, fazendo a curva, a parte de cima, até chegar aqui novamente, então a parte externa. Então, nós temos que fazer o seguinte, ó, somar o 4 aqui, com o 8, que é essa medida aqui, com, novamente, o 8 em cima, com o 6, que é esse contorno aqui do semicírculo. Então, 4 mais 8, mais 8 mais 6, 26 metros de perímetro total. Então, está aqui, ó, 26 metros, e automaticamente os 26 metros valem 2.600 centímetros. E agora a área total da figura, a área do retângulo com a área do semicírculo. E aí? A área total vai ser o seguinte, a área do retângulo, nós vimos anteriormente, na atividade, no exercício número 2, que dá a área do retângulo deu 32 metros quadrados. E a área do semicírculo, nós vimos aqui agora, que deu 6 metros quadrados. Então, na soma, 38 metros quadrados de área total da figura. Transformando 38 metros quadrados em centímetros quadrados, basta multiplicar por 10.000. Vai dar 380.000 centímetros quadrados. O exercício número 3, aqui, ó. Geralmente, os campos oficiais de futebol possuem formato retangular e, seguindo as normas da FIFA, precisam ter largura entre 45 e 90 metros e comprimento entre 90 e 120 metros. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Então, nós temos um campo aqui, imagem, com 105 metros de comprimento, 70 metros de largura. Letra A. Qual a medida do perímetro e da área do campo de futebol representado na figura? O que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. Então, né, eu coloquei essa escala aqui, que para a gente acabar resolvendo, né, o exercício, nós vamos precisar dela novamente aqui, tá? Então, sobre o perímetro da figura aqui, ó,
nós temos o seguinte, qual o perímetro, qual a medida do perímetro e da área do campo de futebol representado na figura. Né? O perímetro é 350 metros, é a soma de 105 mais 70, mais 105 mais 70. Então, dá um perímetro de 350 metros. Só que aí, nós temos aqui o seguinte, ó, ele pede o perímetro em quilômetros, em centímetros e em milímetros. E aí, que, olha, nós temos 350 metros, nós temos que transformar o perímetro em quilômetro. Nós vamos pegar a escala de 350 de metro aqui, entender que para o quilômetro, nós temos que voltar aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, 350, nós vamos colocar uma vírgula voltando 3 casas, nós vamos ter o valor de 0,350 quilômetros. E em centímetro, quanto que 350 metros vale em centímetro? O metro para o centímetro, 2 casas à frente, multiplica por 10 e por 10 novamente. Então, 350, ao multiplicar por 10, novamente por 10, vai dar 35.000, certo? Centímetros. E transformada em milímetros. Aí eu posso pegar a resposta em centímetro e multiplicar por 10, que eu levo ela para o milímetro. Então, vai dar 350.000 milímetros. E sobre a área dessa figura, hein? Eu preciso de multiplicar 105 metros por 70 metros, que é a base vezes a altura, né? Comprimento vezes largura, é uma figura retangular. Multiplicando, então, nós temos aqui 7.350 metros quadrados de área do campo. Transformando em quilômetros quadrados, o metro quadrado, para transformar em quilômetro quadrado, nós temos que voltar 3 casas. Lembrando que a escala de metro de área, cada casa divide por 100, voltando. Então, dividindo por 100, dividindo por 100, dividindo por 100, nós vamos obter o número 0,00735 quilômetros quadrados. Pegando esse número, transformando em centímetro quadrado, de metro quadrado para centímetro quadrado, basta 2 casas para a direita, cada casa vezes 100, vou multiplicar por 100, e o resultado novamente por 100. Então, nós teremos aqui, olha lá, vai dar aqui 7.350, 73.500.000 centímetros quadrados. Né? Lembrando que essas medidas, galera, olha só, elas estão representadas numa escala diferente. Então, parece que o número aqui é muito pequeno e aqui o número é muito grande, parece que você está alterando alguma coisa. Não, na verdade, alterar a escala não significa modificar o tamanho da figura, o campo continua o mesmo, porém está escrito numa escala diferente. Letra B. As medidas do campo estão de acordo com as normas da FIFA? Sim, pois para estar na norma da FIFA, a largura tem que estar de 45 a 90, está no 70, e o comprimento de 90 a 120 está em 105. Então, obedeceu, né, as normas da FIFA, sim. Letra C. Sabendo que o raio da circunferência do meio do campo mede aproximadamente 9 metros, aqui, ó, o meio de circunferência aqui, né, a circunferência está no meio do campo, o raio dela mede 9 metros. Quanto mede o diâmetro do círculo? O diâmetro é o dobro. Se o raio mede 9, o diâmetro mede mais 9 aqui, ó. Então, o diâmetro mede 18 metros. E 18 metros equivale a 1.800 centímetros. Próximo pedido aqui. Qual é a medida do comprimento ou perímetro desse círculo, considerando 3 como aproximação para o valor de π? Então, o perímetro desse círculo aqui agora. Então, olha só, o comprimento desse círculo é 2 vezes π vezes r, é a forma do comprimento do círculo. Então, 2 vezes o π, que vale 3, vezes o raio desse círculo, que vale 9, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 9, 54 metros de perímetro, é o contorno da figura, dá um total de 54 metros. Então, está aqui, transformado 54 metros em centímetros, basta multiplicar por 100. Nós teremos 5.400 centímetros. Aí, agora, ele vai e faz o seguinte, ele pede aqui qual que é a área medida da área do círculo, considerando π como aproximação para o valor, como 3, né, aproximação para o valor de π. Então, aqui nós temos o seguinte, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. É a área a fórmula que permite calcular a área de um círculo. O π vale 3 e o raio vale 9. 3 vezes 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é 81, resolvendo a potência primeiro. 81 vezes 3, 243 metros quadrados para a área desse círculo. Tá? E transformando esse valor em centímetros quadrados, valor de metro quadrado. Para transformar em centímetro quadrado, basta multiplicar por 100 e depois por 100. Ou multiplicar de uma vez por 10.000.
tá? E aí nós vamos obter, então, o valor de 2.430.000 centímetros quadrados. Beleza?